Hoje, nossa análise foca no capítulo 6 da segunda carta aos Coríntios. É um trecho onde o apóstolo Paulo se abre de forma, assim, muito intensa, sobre as lutas e a integridade do seu ministério, sabe? E termina com um chamado bem forte à separação e santidade. É verdade, é um capítulo de muitos contrastes. Sim, ele já começa com uma urgência notável, né? Eis agora o tempo sobre modo oportuno, eis agora o dia da salvação. É bem direto. Muito direto. E se colocando como cooperador de Deus, né? Pedindo para que a graça não seja em vão. Exato. Bom, vamos tentar entender melhor o que está em jogo aqui. Sim, e logo na sequência, é interessante que ele faz questão de detalhar as condições extremas em que esse ministério acontecia. E não é uma lista pequena, viu? Tribulações, necessidades, angústias. Açoites, prisões, tumultos. Nossa, Sim, trabalhos intensos, noites em claro, jejuns. É quase um catálogo de sofrimentos mesmo. e é impressionante como ele descreve essa realidade através de contrastes, né? Os famosos paradoxos, como morrendo e contudo eis que vivemos, como entristecidos, mas sempre alegres. Como pobres, mas enriquecendo a muitos. Como nada tendo e possuindo tudo. É fantástico isso. O que ele queria comunicar com essas oposições tão fortes? Qual a intenção aí? Olha, essa é uma ótima pergunta. Parece que Paulo usa essa retórica para validar a autenticidade do ministério dele, sabe? Talvez em contraste com outros pregadores que talvez enfatizassem mais o sucesso, a prosperidade. Faz sentido. Ele mostrava a força na dificuldade. Exatamente. A verdadeira força vinha não da ausência de problemas, mas da perseverança. Ele fala em grande paciência e de um caráter moldado por Deus. Pureza, saber, longanimidade, benignidade. E menciona também o Espírito Santo, amor sincero, palavra da verdade, poder divino. E ele menciona as armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. O que seriam essas armas, assim? Boa pergunta. Provavelmente ele se refere aos recursos espirituais e éticos que Deus provê, né? As ofensivas, talvez para avançar o evangelho, tipo a pregação, o amor, e as defensivas para resistir ao mal, às acusações, à integridade, à paciência no sofrimento, por exemplo. Entendi. É viver de forma íntegra, independente da situação externa. Isso. Passando por honra e desonra, infame e boa fama, como ele diz. A reputação podia variar, mas a conduta interna, permanecia firme. Depois de apresentar essas credenciais todas, de sofrimento, integridade, o tom muda um pouco, né? Fica mais pessoal em relação aos coríntios. Exatamente. Ele apela direto, falamos abertamente, o nosso coração está dilatado. Tipo, ele está dizendo que foi totalmente sincero, vulnerável. E pede reciprocidade, certo? Sim, recompensai-me com igualdade de afeição, falo-vos como a filhos, alargai também vós o vosso coração. É quase um apelo de pai para filho, buscando conexão. Mas essa abertura de coração que ele pede parece contrastar bastante com o que ele diz logo depois sobre relacionamentos, não é? Aí vem aquela advertência famosa. Pois é, o contraste é forte e acho intencional. Desse apelo pessoal por conexão entre eles, ele passa para uma advertência bem direta sobre conexões com o mundo incrédulo. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Ele é bem taxativo aí. E reforça isso com aquelas perguntas retóricas, né? Que não deixam dúvida. Exato, perguntas que a resposta óbvia é não. Que sociedade pode haver entre justiça e injustiça? Que comunhão luz com trevas? Que harmonia Cristo com o maligno, com Belial? Que união o crente com o incrédulo? Que ligação pode ter o santuário de Deus com ídolos? Nossa, é pergunta atrás de pergunta para martelar o ponto. Sim, para sublinhar essa separação ética e espiritual que ele está defendendo. Não tem como misturar. E o fundamento para essa separação tão radical é a identidade da própria comunidade, pelo que entendi. Precisamente. Ele afirma: nós somos santuário do Deus vivente. Isso é central. Ser santuário significa ser o lugar da habitação especial de Deus. É muito forte. Ele até cita promessas do Antigo Testamento para reforçar. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Essa identidade de morada de Deus não é só um privilégio, então.
Carrega uma responsabilidade. Com certeza, uma responsabilidade imensa, o que nos leva naturalmente ao chamado final do capítulo. Que é a consequência lógica disso tudo. Isso, se eles são o santuário de Deus, então a conclusão é: retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras. Tocar no impuro contaminaria o santuário. É simples assim na visão dele. E tem uma promessa ligada a essa obediência, né? Tem, sim. É a promessa de intimidade e filiação. E eu vos receberei, serei vosso pai, e vós sereis meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ou seja, a separação não é um fim em si mesma, é um meio para preservar essa relação especial com Deus. Então, para a gente amarrar os pontos-chave que a gente explorou aqui, temos, primeiro, a descrição de um ministério autêntico, validado não pela facilidade, mas pela perseverança no sofrimento e pela integridade. Isso. Depois, um apelo bem emocional de Paulo por reciprocidade, por conexão com os coríntios. Sim, aquele pedido de abertura de coração. E, por fim, um chamado bem contundente à separação de práticas e associações que são incompatíveis com a fé. E tudo isso baseado nessa identidade profunda da comunidade como santuário do Deus vivo. Exatamente. É uma linha de raciocínio bem conectada. E sabe, considerando essa análise do texto, uma questão que fica martelando é: como conciliar esse chamado radical à separação, retirai-vos, não toqueis em coisas impuras, com a necessidade de viver e interagir no mundo? O próprio Paulo fala disso em outros lugares, né? É verdade, fica essa tensão. Fica. Ou pensando naqueles paradoxos do início, como a experiência de nada ter e possuir tudo. Como isso desafia concretamente as nossas próprias métricas de segurança e valor no dia a dia? São reflexões que o próprio capítulo meio que deixa pra gente, né? Para pensar depois.